E aí galerinha, tudo bem? Bom, meu nome é Tássio, eu sou graduando em licenciatura em Expressão Gráfica e essa é minha amiga, a Camera Girl Axa, também graduando em licenciatura em Expressão Gráfica. E hoje a gente vai fazer essa videoaula para vocês sobre um assunto que dá dúvida na cabeça de muita gente, deixa um pessoal com um pulguinho atrás da orelha, que é pertinência. Hoje nós vamos falar sobre pertinência. Pertinência é um assunto ligado à geometria projetiva que fala sobre algumas ramificações, que são elas: ponto pertencente à reta, ponto pertencente ao plano e reta pertencente ao plano. Bom, nesse caso agora, nessa videoaula em específico, nós vamos falar de pertinência relacionada ao ponto pertencente ao plano. E basicamente, o que nós vamos passar para vocês é a definição de como vocês enxergarem em uma épora, que é o plano rebatido de um primeiro diedro, para vocês tentarem visualizar um plano e um ponto nessa épora. Bom, mas antes disso nós vamos falar um pouquinho da definição do que é pertinência de ponto pertencente ao plano. Se nós pensarmos numa épora, que eu vou fazer aqui para vocês rapidinho, para vocês visualizarem, mas nós vamos ver mais definido o nosso modelo didático. Aqui nós vamos fazer uma épora. Deixa eu fazer mais certinho para vocês entenderem mesmo. Ó, nós temos aqui o nosso plano vertical. Aqui. E aqui temos o nosso plano horizontal. Se vamos pensar nos diedros, ele é apenas um rebatimento desse diedro que se forma a épora. Esse aqui. E no nosso caso específico, nosso assunto que é pertinência, nós vamos usar ponto pertencente ao plano. Então, o que nós vamos precisar é um ponto e um plano. Então, vamos fazer aqui um plano, lembrando que nós vamos usar um plano entre cota constante. Cota constante é um plano em que todos os pontos aqui eles vão estar em uma mesma cota. Ou seja, aqui eu vou usar apenas dois pontos nesse plano, que vai ser A1 igual a 5 e B1 igual a 5. Lembrando que essa daqui é a nossa linha de terra, que a gente pode chamar de P1, certo? E essa aqui é a nossa nomenclatura de pontos para as époras. A gente sempre utiliza letras e as cotas entre os parênteses. Então aqui a gente tem A1, A parede 5, B1, A parede 5 para definir as nossas cotas desse plano. Aqui no plano horizontal a gente vai ter o nosso ponto. E a gente quer saber se esse ponto ele vai pertencer a esse plano. Mas esse plano aqui, ele também vai se projetar nesse plano horizontal. Tal que, ó, se a gente projetar aqui assim, o nosso plano é esse daqui. Talvez fique difícil para vocês visualizarem agora como esse plano vai se projetar nos diedros, mas nós vamos fazer ele no nosso modelo didático para ficar muito melhor para a visualização de vocês. E nosso exercício de hoje é saber se esse plano pertence a esse ponto, ou vice-versa, saber se esse ponto pertence a esse plano aqui. Esse é o nosso desafio de hoje que a gente vai fazer para vocês. E agora a gente vai dar um pulinho para o nosso modelo didático para fazer essa apresentação para vocês e a representação de como geometricamente esse plano aqui, mesmo que não esteja interseccionando com esse ponto. Como é isso? A gente está vendo aqui que esse plano ele não está na mesma direção que esse ponto. Ou seja, se esse ponto estivesse aqui, nós saberíamos que ele está contido no plano. Então a gente saberia que da mesma forma ele está no plano. Então a gente não precisa fazer nada. Mas aqui a gente não sabe se ele está no plano, a gente não sabe qual é a cota dele. Mas se a gente pensar geometricamente falando, nas leis da geometria projetiva, nós pensamos que todo plano em cota constante
se projeta indefinidamente no diedro. Então, em algum momento ele vai tocar nesse ponto aqui. Em algum momento, quando ele se estender, ele vai tocar. E é isso que vai gerar essa pertinência do plano com o ponto. E agora, nós vamos mostrar para vocês a forma do nosso modelo didático. Vamos lá? Nós vamos falar um pouco sobre o que nós falamos no quadro, agora no nosso modelo didático. Vocês estão visualizando aqui os planos no diedro. Olha só, esse aqui é um exemplo que nós colocamos para vocês de um retângulo projetado no primeiro diedro. Esse verdinho aqui é o primeiro diedro. E aqui nós temos o segundo diedro. Aqui embaixo nós teremos o terceiro diedro e aqui nós teremos o quarto diedro. Nós usaremos apenas o primeiro diedro, que é o mais comum de ser utilizado nesse processo. Antes de nós mostrarmos como se transforma um plano em épora, nós vamos falar agora das projeções. Olha só, esse objeto aqui, ele está sendo projetado no plano vertical e no plano horizontal, como vocês estão vendo. Então nós falamos que nós iríamos utilizar cotas, époras e planos. Como a gente definiria as cotas? Nós definiríamos as cotas como as alturas do plano vertical até o objeto. Então, pessoal, isso daqui são as cotas, essa altura daqui. Essas são as nossas cotas. E esses daqui são os nossos afastamentos em relação à nossa épora, que vai como eles nos localizam na épora. Como se transformar um plano em épora? A lei da geometria projetiva nos diz que para um plano se transformar em épora é necessário que haja uma rotação do plano horizontal para baixo. Então, para se transformar numa épora, o plano horizontal faz esse movimento aqui. Ele rebate para baixo e daí se transforma na épora que teremos. Lembra daquela épora que eu fiz para vocês no quadro, que era apenas um plano? É esse movimento aqui que a gente faz, ó. Esse daqui. O mesmo acontece desse outro diédros aqui, se nós utilizarmos ele. Vai acontecer este mesmo processo aqui. Mas como nós ficamos apenas no primeiro diedro, a gente fica apenas com esse movimento de que o plano horizontal ele vai fazer esse movimento aqui. E, claro, né, a projeção do objeto vai com ele para o diedro. Passando desses diedros aqui e desse exemplo, desse sólido que nós usamos, nós vamos para a épora, que eu desenhei para vocês no esbocinho no quadro, lembram? Então, aqui está a nossa épora, que fez aquela rotação que nós vimos lá anteriormente. Então, aqui nós temos o nosso plano vertical, esse aqui em cima, e o nosso horizontal aqui embaixo, depois da rotação já feita, e apenas o primeiro diedro aqui, tá vendo? Não tem mais o quarto, nem o terceiro, nem o segundo aqui atrás. Aqui nós temos o nosso plano de cota constante 5 projetado como uma reta no nosso plano vertical, na nossa épora, e aqui nós temos ele projetado no plano horizontal como um círculo. E o nosso ponto localiza-se aqui no nosso plano horizontal. E como uma reta ela é composta por vários planos, ele está aqui localizado no plano vertical e o nosso ponto se localiza em algum lugar dessa reta aqui. Mas a gente pode pensar, como é que eu vou saber se esse ponto que contém aqui, que é esse daqui, ó, esse daqui, vai pertencer a esse plano aqui? Porque eles são distantes e não estão interseccionando, lembra? Quando a gente falou que um ponto, quando não intersecciona, a gente usa a lei de geometria projetiva de que o plano ele se estende de forma infinita até tocar nesse ponto que nós queremos saber. Então, quando nós não temos um plano interseccionando com um ponto, nós vamos fazer esse movimento aqui que iremos fazer, mostrar a resolução dessa épora no plano. Ó,
se vocês prestarem bastante atenção, esse plano aqui com esse plano e com essa reta é simplesmente essa é por aqui, ó. Aqui a gente tem um plano em laranjinha e aqui a gente tem essa reta, que é uma reta que toda reta é composta por vários pontos que vai se projetar em vista básica no plano horizontal, dando o nosso ponto. E o que nós queremos saber é onde esse ponto está aqui e qual vai ser a cota dele. Se nós temos a cota do plano em cota constante aqui 5, então a gente quer saber aonde o ponto 5 vai estar nessa reta. Usando a lei da geometria projetiva, nós sabemos que esse plano, para encontrar um ponto que não está interseccionando com ele, ele tem que se projetar indefinidamente até o infinito, até onde vai tocar e vai achar esse ponto. Então nós vamos fazer esse movimento aqui. Ó, nós vamos pegar esse plano e vamos projetá-los indefinidamente até acharmos a intersecção. Ó, nós achamos a intersecção. Colocamos aqui um plano e um ponto perto, mas se vocês podem pensar geometricamente falando, de que esse ponto poderia estar no infinito. E o infinito aqui a gente fala geometricamente falando, de que é uma forma que também um plano pode se projetar até o infinito para achar esse ponto. Então aqui nós vamos ter o nosso ponto 5 sendo encontrado aqui. E vou mostrar para vocês que ele vai estar sendo aqui representado, que esse é o nosso ponto 5. Então, se pensarmos, o plano em cota constante 5 foi projetado indefinidamente até tocar no nosso plano. Vale salientar que nosso plano aqui e nosso exemplo, nosso exercício usado é um plano em cota constante que nós achamos aqui. Agora a gente vai fazer um pouquinho mais difícil, vamos complicar mais um pouquinho a vida de vocês. A gente vai falar agora de ponto pertencente ao plano, porém de um plano inclinado em relação ao primeiro diedro. Então, como no plano em cota constante, a gente usava a lei de geometria projetiva de que o plano ele se projeta indefinidamente até encontrar esse ponto. Já no plano inclinado a gente não pode fazer isso pelo fato de que o plano está inclinado, não está em cota constante, ou seja, as suas cotas estão em diferentes situações. Ou seja, no exemplo como a gente tem aqui, nós temos uma cota de 5 centímetros, uma cota de 2 centímetros e uma cota de 3 centímetros. O interessante aqui é que o nosso ponto ele parece que está interseccionando com o nosso plano, mas nós temos aqui uma cota de 2,5. Então, como é que a gente vai saber se realmente esse plano ele vai tocar nesse plano? Então, diferentemente da regra para um plano em cota constante, a gente não pode projetar esse plano indefinidamente até ver se toca, e sim nós temos que fazer uma vista básica desse plano. Então, como é o processo de fazer uma vista básica? Os primeiros processos são criar uma linha de terra perpendicular ao plano, e após criar essa linha de terra, que ela pode ser chamada de P1, P2, nós puxamos dos vértices das cotas as retas perpendiculares à linha de terra e marcamos as suas cotas. Ou seja, do vértice da cota 5, puxei a reta perpendicular à linha de terra e marquei 5 unidades de medidas aqui, no caso centímetros para a gente. Aqui do vértice da cota 3, puxamos a reta perpendicular à linha de terra e marcamos 3 unidades de centímetros. Aqui no vértice de cota 2, nós puxamos a reta novamente perpendicularmente à linha de terra e marcamos 2 unidades. E também nós puxamos o nosso ponto, que temos aqui cota 2,5, e ele está aqui. Como vocês já podem perceber, o nosso resultado, e como nós temos esse resultado, é a ligação dessa vista básica. Nós marcamos aqui e o nosso ponto está aqui, ó. E o que significa é que ele não toca no nosso plano.
matematicamente, isso também poderia ser visualizado se nós temos uma cota de 2, de 5 e de 3 e um plano de 2,5. Matematicamente, isso não se resolveria, mas como nós usamos aqui a geometria como forma de representação, nós fazemos aqui a vista básica desse plano para termos essa solução. Então, nesse caso, o plano inclinado ao ponto, não existe caso de pertinência nesse sentido, pessoal. Ó, aqui fica melhor para vocês visualizarem, tá vendo? Então, relembrando, cota constante, o plano se projeta até tocar o ponto. Então, nós não precisamos fazer uma vista básica. Porém, em plano inclinado, precisamos tirar a nossa vista básica. E como é o passo a passo? Linha de terra, nós lançamos as retas perpendicularmente dos vértices das cotas. A linha de terra perpendicularmente e marcamos as suas unidades de medidas em centímetros ou na unidade que você for utilizar. E da mesma forma, nós lançamos o nosso ponto perpendicularmente e ligamos os nossos pontos. Daí teremos nossa vista básica, que é essa reta aqui em azul agora. E daí marcamos também o nosso ponto. Se o nosso ponto tocar na nossa vista básica, isso significa o quê? Que sim, o nosso ponto pertence a esse plano. Mas quando não toca, como é o nosso exemplo aqui, ele não pertence. Então, nossa resolução é, nesse caso, o nosso ponto não pertence a esse plano. Bom, pessoal, espero que tenhamos resolvido essa dúvida aqui de planos em cota constantes e planos inclinados. E até uma próxima aula. Tchau, tchau!